Esta semana, venham comigo numa busca para conhecer a verdade acerca de um templo do destino com 3.000 anos, que abrange ídolos sagrados e rituais secretos. As ruínas da antiga civilização de Chavin estão de pé há 2.500 anos. Mas nós somos os primeiros a fazer aqui um documentário. Como subsistia este império sem armas nem guerras? Era uma sociedade utópica? Ou era uma experiência retorcida de controlo da vontade? A minha busca de respostas vai levar-me a túneis secretos, às profundezas da selva amazónica e aos rituais alucinogénicos de um xamã moderno. E mais uma coisa, há mesmo um templo do destino. Estamos em busca da verdade e chegaremos a extremos para conhecê-la. Isto faz medo. À procura da verdade. O Templo Maldito. Vim à América do Sul para investigar uma relíquia misteriosa com milhares de anos. Há quem pense que ela encerra a chave para entender um misterioso templo subterrâneo e o seu bizarro culto de condicionamento mental. Foram uma parte crucial de uma das mais invulgares civilizações da história. Olá, chamo-me George Bernstein. Estou numa busca para explorar o que talvez seja um autêntico templo do destino. A minha viagem começa aqui em Lima, no Peru. Vim para ver um ídolo sagrado antigo. Talvez o mais importante objeto de um país rico em tesouros arqueológicos. É o chamado Obelisco Telho. Peça central do Museu Nacional de Arqueologia. O obelisco é uma enorme escultura de granito com imagens entretecidas como numa tapeçaria. O professor Guilhermo Koch, grande especialista no passado arqueológico do Peru, explica o papel crucial que esta relíquia tinha na antiga civilização de Chavin. Contém os elementos principais que eram a base da ideologia e da religião de Chavin. Este obelisco é considerado um deus? É por isso que é sagrado e que os habitantes de Chavin lhe rezavam? Talvez. Há quem acredite que era como um deus e que as pessoas vinham rezar-lhe e fazer-lhe ofrendas. É uma peça muito importante da cultura de Chavin. O primeiro grande arqueólogo peruano, Júlio C. Telho, descobriu este objeto nas ruínas de um enorme complexo de templos. 400 quilómetros a norte de Lima. Deu à civilização o nome de Chavin, inspirado na cidade próxima de Chavin do Antar. Reinando entre 1000 e 200 anos antes de Cristo, Chavin é uma das mais antigas e misteriosas culturas do Peru. O obelisco ficava exatamente no centro da Praça Circular, que era o coração do complexo. Uma posição de supremo significado religioso. Telho pensava que nele estivesse a chave para resolver os mistérios de Chavin e do que lá se passava. A imagem principal do obelisco é um caimão, parente sul-americano do alligator. No caimão estão gravadas muitas cobras e uma figura felina que se pensa que seja um jaguar. E plantas? Mandioca, amendoins e pimenta malagueta. Acredito que, dada a complexidade dos elementos, seja uma pedra com uma mensagem. Era como uma Bíblia para este povo antigo. Sabemos que é importante, mas não sabemos o que diz? Há um código que temos de decifrar para entendermos o que significa. A parte mais estranha deste código, segundo Guilhermo, é que as imagens do obelisco não provêm dos Altos Andes, onde foi encontrado, mas sim da selva amazónica. Porém, a selva fica longe de Chavin. Na época gloriosa de Chavin, era uma esgotante viagem de 6 dias a pé e em lamas, através de montanhas altíssimas que desciam abruptamente para uma selva densa e impenetrável. Porque quereria um povo que vivia a 3.600 metros acima do Amazonas fazer de animais e plantas da selva as personagens principais da sua Bíblia? Guilhermo diz-me que se há uma resposta no código do obelisco, terei de ir à selva procurá-la. O meu ponto de partida é Iquitos, uma cidade mercado no Amazonas a 800 km de Chavin de Huántar. Iquitos é movimentadíssima. Artigos de todo o mundo chegam aqui de barco.
Combinei encontrar-me com Richard Fowler, que é uma lenda local. É naturalista e aventureiro das selvas. Grande parte da arte de Chavin parece ser animais e plantas da selva. Vim aqui porque quero explorar a selva e, se possível, ver alguns. Quero saber se é possível. Quando estará pronto para partir? Já estou. Eu sou naturalista. Plantas, animais e o Amazonas são comigo. Vamos. Enquanto subimos o Amazonas, penso no que Guilherme me disse. Muitos arqueólogos, entre eles Júlio Cetelho, interpretaram o obelisco como um mito original. O caimão originou o universo de Chavin. Os animais, as pessoas e as plantas. Mas por que escolheram estas plantas e estes animais para pôr no obelisco? Perto do rio, visitamos um jardim cultivado pelos Bora, um povo indígena da região. As plantas que aqui cultivam aparecem em destaque no obelisco. Iaca, ou mandioca, como por vezes se chama, e pimenta malagueta. Alguma destas plantas crescerá nas terras altas ou são todas da bacia do Amazonas? São todas plantas tropicais que se dão bem em solos pobres. Então, se não se dão bem no solo das terras altas, o que fazem como imagens centrais no obelisco que Telho descobriu? Desta cor são bons para comer? Dessa são. Picante? É mesmo quente. Já percebo como a pimenta malagueta é impressionante para o povo do Amazonas. É um sabor poderoso. E a mandioca é o alimento principal. Estas plantas tinham uma importância vital aqui. Porém, não crescem nas terras altas em redor de Chavin, porque estão no obelisco. É muito estranho. É doce? Obrigado. O mistério aumenta. Júlio Telho e gerações de arqueólogos posteriores a ele pensaram que havia uma explicação simples. A civilização de Chavin provinha de pessoas que tinham vindo do Amazonas. Trouxeram a memória cultural das coisas que eram importantes para elas na selva, como o caimão, a imagem central do obelisco. Richard leva-me a conhecer um. Crê-se que haja aqui um de 2,5 metros e é o que eu quero apanhar para mostrar-lhe. Aqui há muitos dos pequenos. Apanhá-los não é problema, mas vou apanhar o grande para si. Era assim que Richard apanhava grandes caimões. E ele diz que nesta água turva há alguns enormes. Mas até agora, os que vi poderiam ser comprados numa loja de animais de estimação. Ainda há pouco esteve aí um. Eu diria que isto é sujar-se inutilmente de lama. Isto exige sensibilidade. Não vejo nada. Sente alguma coisa? Lama. Lama, bonito. Até agora, Richard só encontrou folhas, lama e muita irritação. Isto é como dragar minas. Pois. São criaturas esquivas. Estão sempre um passo à nossa frente. Então, ele apanha um. Não é o tal grande, mas Parece um tanto pequeno. Não é grande figura. apanhei-lhe um caimão castanho, uma de 3 espécies que há no Peru. Posso pegar-lhe? Claro. Segure-o firmemente por trás da cabeça e pela base da cauda. E não aproxima a cara da boca. O caimão é engraçado, embora não tenha uma personalidade muito acolhedora. Custa-me imaginar este bichinho como figura principal da Bíblia de qualquer cultura. Mas Richard garante-me que os irmãos e as irmãs podem ser muito maiores e mais perigosos. No Amazonas e em quase todas as zonas tropicais onde haja crocodilos, eles são um poderoso símbolo animal. São perigo, agressividade e força. E as pessoas têm medo deles. Medo deles porquê? Matavam e comiam as pessoas? Elas viam-nos apanhar outros animais e tinham medo de serem comidas por eles. Este é dos pequenos. Este é um bebê. Tem apenas 2 anos e meio. Um tinha 2,70 metros. Disse que alguns atingiam os 5,5 metros. O caimão negro chega aos 5,5 metros. Tem uma força enorme e, claro,
Alguns dos animais que procuramos são símbolos de poder. Plantas poderosas, símbolos poderosos, animais poderosos. Calculo que um caimão negro de 5,5 metros seja uma visão assustadora. Richard leva mais para o interior da selva em busca de outros animais poderosos. A selva torna-se mais espessa e mais impenetrável. Josh, venha ver isto. Então, Richard surpreende-me. Este é mesmo um animal poderoso. Um símbolo merecedor de imenso respeito. A anaconda é a maior cobra do mundo. Pode atingir 8,5 metros de comprimento e 1 metro de perímetro. Esta tem 4,5 metros e é muito pesada. Não convém sermos mordidos, elas mordem. São agressivas? Defendem-se. Se as encurralarmos, elas mordem, atiram-se a nós. Elas caçavam pessoas? Haveria um motivo para as pessoas terem medo da anaconda? Sim, tinham medo dela porque ela cresce e há relatos de algumas comerem crianças e mulheres pequenas. Mais uma vez, recuando até a época de Chavin, qualquer habitante da selva teria medo da anaconda. Claro, é um dos animais mais simbólicos daqui. Toda a lenda do Amazonas é como se o rio fosse uma grande anaconda e todos os afluentes fossem anacondas bebés. Já percebo o que Richard quer dizer com animais poderosos. Uma cobra muito grande é um símbolo poderoso, suficientemente forte para fazer a vez do Amazonas, o maior rio do mundo. A cobra devia ter algum significado igualmente poderoso para o povo de Chavin, para ter um lugar de tanto destaque no obelisco. Júlio Telho pensava que as imagens da selva provavam que as pessoas tinham mudado do Amazonas e criado Chavin. Mas Richard fala-me de outra teoria, que concorre com esta. Não foram as pessoas que se mudaram, mas sim as ideias. Os símbolos da selva eram tão poderosos e exóticos que foram adotados por um povo a quem eram totalmente estranhos. Para saber a verdade acerca das origens de Chavin, sei onde tenho de ir a seguir. A Chavin de Huantar. A seguir, exploro como os padres usaram imagens da selva para controlar uma população e fizeram um autêntico templo do destino ganhar vida. Estou a tentar descobrir o que fazia mover o misterioso Império de Chavin. Já descobri que o Amazonas é a origem das imagens que aparecem numa relíquia sagrada. E agora estou no norte dos Andes, já perto da cidade de Chavin do Huantar. Raramente é visitada devido ao seu isolamento. A oeste, mais de 160 km de estradas sinuosas em encostas íngremes desde a costa. E a leste, algumas das montanhas mais altas dos Andes, muitas com mais de 6.000 metros de altitude. Aqui em Chavin de Huantar, ainda é visível a influência dos antepassados incas do povo. Falam a língua antiga, o quechua, e praticam a agricultura tradicional. Mas ainda é muito diferente do mundo da selva que visitei em busca das imagens que aparecem no obelisco que Telho descobriu. Da cidade até ao local é uma curta caminhada. As ruínas com 2.500 anos são muito belas. Centradas num vasto templo feito de blocos de pedras enormes. Ergue-se 16 metros e dá para 7,5 hectares de extensas praças. Para explorar Chavin, combina encontrar-me com a doutora Rosa Rick, que aqui é co-diretora do projeto da Universidade de Stanford. Em todo o local podemos ver as imagens da selva. Jaguares e cobras. O que fazem aqui nas terras altas? Mas a relação entre o Amazonas e Chavin é apenas um dos muitos mistérios que rodeiam esta antiga civilização. Chavin é complexa e impressionante, mas noto uma estranha ausência. Rosa, estou pasmado com a beleza, o poder e a riqueza que havia em Chavin. Porém, não vejo fortificações. Havia aqui algumas? Não. Tinham exército? Não. Então, se não tinham exército, como conseguiam proteger tudo isto? É uma boa pergunta. Após vários anos de escavações e pesquisa, a história começa a surgir e tem a ver com a natureza especial da própria Chavin. Chavin era um importante centro de cerimónias. Era para aqui que convergia a população de toda a zona dos Andes. As pessoas tinham de andar muito para vir aqui. Centenas de quilómetros.
Então era um importante local de peregrinação como Jerusalém ou Meca? Exato, era um centro religioso. Mas o que trazia peregrinos a este vale inacessível nas montanhas? Os arqueólogos conjecturam que fossem rituais hipnóticos em massa na praça principal, com centenas, talvez milhares de fiéis. A encenação dos rituais era como um acontecimento multimédia. Os padres tinham pensado em todos os modos de impressionar e fazer pasmar os seus seguidores. Trazidas de milhares de quilómetros de distância, conchas de búzio especiais eram usadas como trombetas e a sua música ecoava nas paredes do templo. Há 5 anos, a equipa de Stanford encontrou 20 destes instrumentos, belamente decorados com desenhos esculpidos. Mas o poder das cerimónias provinha de algo mais do que a música e a dança. Rosa leva-me à praça circular no alto do complexo, para explicar-me um brilhante efeito especial criado pelos padres. Segundo Rosa, eles desviavam a água de um rio próximo para canais em toda Chavin. Este canal vem de debaixo da escadaria e desemboca numa série de canais que atravessam todo o centro das cerimónias. Era como um grande altifalante que amplificava os sons. Ouvia-se em toda a parte. Era um som atroador. Era uma notável proeza de engenharia. Mais de 3 quilómetros de canais subterrâneos através de todo o complexo, para realçar o efeito das cerimónias. O som devia ser esmagador. Incrível. Todo este espaço, com o templo e a água a correr por baixo e depois a voltar aqui, era um centro de cerimónias? Isso reforça a ideia de que aqui acontecia qualquer coisa importante. É isso mesmo. Era por isto que Chavin não tinha exército. Estava em solo sagrado. Governava graças ao poder dos seus rituais. Por ser um local de culto, estava protegida de ataques. Arqueólogos encontraram ofrendas que eram trazidas por fiéis de pontos tão afastados como a costa. A riqueza assim acumulada sustentava uma povoação que, para a sua época e localização, era enorme. Mais de 3.000 pessoas. Uma próspera comunidade de artesãos supria as necessidades dos padres. Olaria, ouro e textos de Chavin foram encontrados a centenas de quilómetros para sul e para norte. O estilo de Chavin de concepção intrincada e imagens fortes de animais dominava toda a região. Foi um império cultural no Peru durante 800 anos, que governava mediante a força persuasora das suas ideias. E Rosa diz-me que os padres recorriam a um método ímpar para dominarem. Aqui está representado um padre. Vemos o adorno da cabeça com os desenhos de cobras. Repare na boca com presas e nas patas com garras. E podemos ver que ele está a segurar num cato, São Pedro. Rosa explica-me que, se for bem preparado, o cato São Pedro é um potente alucinogénio. Na mão do padre é um símbolo de enorme importância para a sua religião. É a chave do seu poder e do seu controlo sobre milhares de peregrinos devotos. A seguir, investigo como o cato São Pedro e outras drogas psicoativas eram usadas para controlar os habitantes de Chavin. E exploro o Coração Negro, o seu templo do destino. Tenho estado a explorar o Peru, tentando desvendar os segredos da misteriosa civilização de Chavin. Manipulando símbolos poderosos da selva, padres controlavam um estado religioso baseado em elaborados rituais com música, dança e plantas psicoativas. Christian Messia, co-diretor do projeto Stanford em Chavin, conta-me mais acerca de como os padres usavam drogas alucinogénias há 2500 anos. E as provas arqueológicas são espantosas. Meu Deus, olhem para isto. Guardadas num casebre e protegidas assim da intempérie, estão muitas das cabeças de pedra que adornavam o complexo do templo. Há uma em particular que quero mostrar-lhe.
é esta. Exatamente. O que tem de especial? Vê isso? Sim. É muco. Muco? Exato. Que coisa estranha. Por que representaram esta pessoa com muco? Quando se consomem substâncias psicoativas através das narinas, começa a correr muco. Eles representaram na pedra o muco que saía pelo nariz. Exato. Que papel tinham esses alucinogénios na sociedade? Aqui no projeto estamos convictos de que tinham um papel muito importante. Tanto assim que foi representado na fachada do templo principal, o local mais sagrado de Chavin de Huántar. Nunca vi nada como esta coleção de cabeças de pedra. Peço a Christian que me mostre onde estavam há 2500 anos. Atualmente, só resta uma na posição original. Faziam parte de toda a parede. Eram inseridas nestes buracos que vemos ao longo da parede, e esta, em particular, representa uma transição entre um ser humano e um jaguar. É meio felina. Vejo que tem dentes e boca de felino. E deduzo que a cabeça e os olhos sejam humanos. O que é? Supomos que a divindade vivesse noutro mundo. Assim, para chegar a esse mundo, uma pessoa tinha de consumir substâncias que a pusessem num estado de espírito que permitisse entrar nesse mundo. Percebo. Portanto, isto representa a transformação de humano em felino. Exato. E isso era feito tomando uma substância, um alucinogénio. Uma sociedade que rodeia o seu centro mais sagrado com esculturas de pessoas jaguares alucinadas, com muco a sair-lhes do nariz, é realmente bizarra. E Christian tem mais para mostrar-me. Há 2 dias, encontramos estes tubos de aspirar pelo nariz. Tem de ser muito cuidadoso. São muito frágeis. Esse encontramos num canal. É um tubo de aspirar pelo nariz? Sim. Isto é um osso? Talvez de uma ave. Dezenas destes tubos de osso foram encontrados em Chavin. Por vezes intrincadamente esculpidos, eram usados para inspirar alucinogénios em pó. Pequenos almofarizes e pilões eram usados para triturar os ingredientes psicoativos. Alguns eram da selva amazónica, como as sementes do iopo e a resina da virola. O que Rosa e Christian me mostraram muda completamente a minha percepção de Chavin e dos seus rituais. E a história torna-se cada vez mais estranha. É a saga de um culto construído em torno de plantas alucinogénias, o culto de Chavin. As cerimónias no exterior eram apenas o começo. Da praça circular, Rosa leva-me a subir os degraus enormes que criavam um ruído atroador de água a correr em canais. Até há 2200 anos, os padres usaram a mesma escadaria para conduzir alguns iniciados a um templo do destino. E claro, no interior de todos os templos do destino, tem de haver um ídolo aterrador. O templo à superfície é apenas uma entrada para este enorme labirinto. Pedras enormes foram usadas para construir mais de 3 km de túneis. Haveria velas nesta passagem? Não temos provas de que se usassem velas naquela época. Não há vestígios de fumo nas paredes. Isto faz medo. Estou admirado com o que Rosa me disse. Já estive em túneis como este no México e no Egito. Mas quase sempre havia indícios do uso de fogo para iluminar o caminho. Sem archotes, como viam para onde iam? A escuridão seria total. Sabe-se o que acontecia em compartimentos como este ou nos corredores? Talvez alguns iniciados fossem trazidos para aqui para serem condicionados. Mais culto de Chavin. Os iniciados ficavam aqui na escuridão, a serem reprogramados pelos padres? Exato. Para Rosa, é uma técnica psicológica clássica. Desorientar as pessoas para lavar-lhes o cérebro e prepará-las para o que vão ver.
Ali está. É a divindade suprema de Chavin, um deus de pedra, iluminado por um único feixe de luz proveniente de um pequeno poço de ventilação. Os arqueólogos chamam-lhe El Lanzón, a lança, devido à forma. É diferente de tudo o que já vi. Um rosto enorme, intricadamente esculpido, com os lábios encurvados num perpétuo jogar. Os iniciados desciam este corredor escuro. O seu estado de espírito tinha sido alterado com algumas drogas. Chegavam aqui e ficavam cara a cara com este deus de aspecto psicótico. É uma figura muito poderosa. Era uma experiência esmagadora. Devia ser um estado psicadélico de medo e pasmo. Na escuridão, o som amplificado da água a correr por canais acrescentava um elemento de temor. Este som atroador. Ainda por cima, eles ouviam este ruído atroador quando estavam diante deste Deus. Era mais um motivo para temerem esta figura, o Deus. Falavam com eles. Só posso imaginar o que sentiriam. É mesmo bizarro. O uso de alucinogénios, cerimónias rituais em túneis subterrâneos escuros, lavagem ao cérebro. Como foi que estas técnicas permitiram a Chavin tornar-se um império cultural? Rosa diz-me que eu talvez possa ver como foi, já que atualmente alguns dos métodos dos padres de Chavin continuam a ser usados na costa do Pacífico. A seguir, um ritual antigo realizado na atualidade. Este cato poderá explicar como era que o culto de Chavin controlava um império, recorrendo a alucinogénios em vez de lanças. Imagens esculpidas numa relíquia sagrada levaram primeiro à selva amazónica, depois às profundezas de um templo do destino com 2500 anos. Fiquei a saber que a existência de Chavin dependia de cerimónias religiosas alimentadas por plantas variadas que alteravam a mente. Mas como? Nesta altura, a minha melhor pista é uma planta alucinogénia chamada Cato San Pedro. Percorro 224 km desde Chavin até a antiga cidade colonial de Trujillo, perto do Oceano Pacífico. Trujillo é uma cidade movimentada e próspera, aparentemente moderna em tudo, menos na arquitetura. Mas será possível que tradições religiosas que começaram em Chavin há 2500 anos continuem florescentes aqui? Na praça da cidade encontro-me com Doug Sharon, da Universidade da Califórnia. Doug vai levar-me a conhecer Julia Calderon. Ela é curandeira, uma xamã moderna. Algumas pessoas conhecem-nas por curandeiras do povo. O pai de Julia era um curandeiro famoso e ela continua a tradição da família. Conduz-nos ao mercado principal de Trujillo, onde as pessoas compram legumes, vestuários, equipamento eletrónico e praticamente tudo mais. Chegamos a uma banca especializada em artigos para curandeiros, como o Cato San Pedro. Mas comprar San Pedro não é simples. É como um bom vinho. Tem de estar maduro e provir de uma região boa. Acabamos por comprar 4 rebentos de Cato, mas é apenas o começo. Também necessitamos de muito perfume e de tabaco especial e forte. Yeah, that's good, strong stuff. Muy bien, vamos, yeah. Gracias. Adelante, comadre. Ao fim da tarde, atravessamos um bairro tranquilo. O mar fica a poucos quarteirões daqui. Tudo parece normalíssimo. Os preparativos para a noite começam imediatamente com os ingredientes que compramos. O San Pedro já está a ser cozido. Durante a sessão, bebe-se o sumo que for retirado.
Júlia prepara a sua mesa, que tem tudo aquilo de que ela necessitará para a cerimónia. Ao lado de curandeiros antigos estão imagens de Jesus. Há tabaco misturado com água, perfume, farinha de milho e bastões curativos, cada um com um poder especial para curar uma determinada maleita. E há um círculo mágico, com uma estrela de 6 pontas no interior, em que o paciente fica de pé enquanto é curado. Este homem crê que foi amaldiçoado. Isso perturba-lhe o equilíbrio. Ele tem dificuldade em manter-se direito e concentrado. A cerimónia realiza-se sempre à noite. Júlia purifica os 4 cantos do espaço do ritual com sumo de lima e perfume. Depois de purificar o paciente, Júlia invoca os bastões, procurando o mais adequado. A seguir, é a altura de beber o San Pedro. Faz parte de uma experiência em grupo dedicada à cura. Primeiro, Júlia. A seguir, o assistente. Os pacientes. Doug. E a finalizar, eu. Sabe a chá terroso e amargo. Não faço ideia do porquê de esfregar o copo 3 vezes na cabeça. Mas no Peru, sejamos peruanos. O San Pedro é para fazer o paciente revelar o que está escondido e permitir a Júlia perceber a causa dos problemas. Com o San Pedro a fazer efeito, Júlia entra em transe. Vê uma tramóia para enfeitiçar o seu paciente. Essa é uma mulher. Ela vê uma mulher que penteia o cabelo para a esquerda. É muito chegada a um dirigente. Há também um homem. Acá arriba, assim como uma moia. Portanto, o que aqui traz a maioria das pessoas não são forçosamente maleitas físicas. Exato, não são só maleitas físicas. Sobretudo espirituais. Psicológicas. É uma limpeza muito mais espiritual. Exato. A habilidade de Júlia é tratar maleitas que a medicina ocidental não reconhece, como maldições, encantamentos e energias negativas. Júlia deu ao paciente o bastão adequado para ajudá-lo a reaver o seu poder e o seu equilíbrio no mundo. A seguir, receita-lhe um tratamento. Tenha muito cuidado. Não aceite comida de quem quer que seja. Fizeram-lhe isto por vingança. Aqui no Norte é um tipo de maldição muito comum. Como parte da cerimónia, todos os participantes, menos Doug e eu, vertem tabaco líquido nas narinas. Isto faz-me lembrar as espantosas cabeças de jaguar que vi em Chavin, as que tinham muco a sair do nariz. Em Chavin, tomavam substâncias que irritavam as mucosas. Aqui estamos a tomar tabaco pelo nariz. Não sabemos se em Chavin faziam isto. Só sabemos que o tabaco não é cristão. É nativo das Américas. E a principal origem do tabaco no Novo Mundo é o lado oriental dos Andes, nesta zona. Não sabia disso. Doug tem a certeza de que estes rituais têm algo de importante a dizer-nos acerca de Chavin. Ao vermos estas cerimónias aqui, reparamos que apesar da perseguição ou da Inquisição e de 500 anos de domínio colonial, estes curandeiros e curandeiras tinham muito prestígio ao nível do povo. De toda a parte vinham pessoas para serem atendidas pelos curandeiros. Penso que isto prova que em torno do Cato São Pedro há uma continuidade que remonta a Chavin. E julgo que Chavin tivesse tanto sucesso como centro de culto por ter sido construída sobre essa poderosa tradição fundamental, tal como atualmente.
Ao construírem sobre esta poderosa tradição fundamental, puderam então construir uma superestrutura política. E Chavin era em grande parte isso. Grande parte tinha a ver com o Cato São Pedro. Exato. Esta noite, entendi o poder de persuasão destes rituais. A mesma tradição dos xamãs que Júlia usa para curar era explorada pelos padres de Chavin para ganharem poder político e social absoluto. Ao participar numa cerimónia religiosa guiado por um conceituado antropólogo, tive uma oportunidade ímpar de sentir um pouco do que os iniciados de Chavin sentiam. Cerca de 3 ou 4 horas depois de beber o copo de São Pedro, o efeito atingiu o máximo. Comecei a ficar muito sensível à luminosidade e vi uma auréola em volta das luzes. Quando voltei para aqui, perguntei-me como seria para os habitantes de Chavin sentirem-se assim, na escuridão. Isto é esquisito, mas fiz assim. Fui para a casa de banho do meu quarto e apaguei a luz. Como estava a pensar que em Chavin grande parte do que lá se fazia se baseava na escuridão, pus uma toalha ao fundo da porta para tapar toda a luz possível. Então, pensando em Alençon e nas atruadoras câmaras de água em redor, abri o duche para que a água causasse ruído ao cair na tina. Mesmo na escuridão total, eu conseguia ver tudo, pois tinha as pupilas dilatadas. Via tudo apesar de quase não haver luz. Isso fez-me perceber que o mundo de trevas de Chavin não os impedia de ver. Sob o efeito do São Pedro, todo aquele mundo subterrâneo tornava-se visível. Podia ver-se tudo. Agora, percebo por fim como os padres de Chavin podiam fazer elaborados rituais na escuridão. Em 500 a.C., o poder destas misteriosas cerimónias alucinatórias era bastante forte para controlar o império espiritual sem recorrer a um exército. A seguir, fico a saber mais acerca das raízes do Templo do Destino de Chavin. Chavin era a única cultura peruana que usava drogas alucinogéneas para controlar os seus habitantes? Estive a descodificar os símbolos de uma relíquia sagrada para perceber como a antiga civilização andina de Chavin floresceu durante 800 anos sem ter exército nem muralhas. Em Chavin, fiquei a saber como os padres realizavam rituais elaborados, recorrendo a drogas alucinogéneas para controlarem toda uma cultura. Participei numa versão moderna de uma destas cerimónias antigas e fiquei a entender melhor o poder dos padres. Mas o uso sistemático do controlo mental em Chavin era único? Para saber a resposta a esta pergunta, vou 370 km para sul, até ao pouco conhecido local de Caral, no Val Supé. Torno a encontrar-me com Guilherme Koch, que explica que Caral foi descoberto em 1905, quando um arqueólogo reparou nos montes grandes no deserto. Tal como Chavin, Caral tem uma praça circular, mas muito maior. Caral é também muito mais antiga do que Chavin. O mais entusiasmante é que na época das grandes pirâmides do Egito, esta cidade prosperava. O que mais entusiasma os arqueólogos é que a datação pelo carbono indica o ano de 2600 a.C., 1600 anos antes de Chavin. Em muitos aspectos, Caral é igual a Chavin. Tal como Chavin, este vasto complexo era um importante centro de cerimónias. Caral parece não ter fortificações. Os arqueólogos também descobriram tubos de aspirar pelo nariz, sinais inequívocos do uso ritual de alucinogénios, como em Chavin. Estas semelhanças indicam que uma cultura como Caral talvez se espalhasse até Chavin. Mas há uma grande diferença. Ao contrário de Chavin, que fica a grande altitude nas montanhas, o mar está a apenas um dia de marcha de Caral. Isto concedia a Caral um recurso económico que faltava em Chavin: o peixe.
Durante a época de Caral, o Oceano Pacífico tinha muito peixe. A corrente Humboldt, que vinha do fundo, tornava estas águas muito frias e ricas. Esta costa tem dos melhores recursos pescatórios do mundo. O Mar Pródigo, combinado com melhores técnicas de pesca, como estes barcos de canas, originaram um aumento enorme da população. Isto levou à criação de sociedades complexas como Caral. Estes barcos talvez sejam a inovação tecnológica que fomentou a ascensão da civilização peruana. É espantoso que atualmente os pescadores ainda usem as mesmas técnicas. Vou experimentar. Só vos digo, Oceano Pacífico, inverno, água fria. Os barcos são como grandes caiaques, muito fáceis de manobrar. Hoje vamos sair só para brincar um pouco, mas o pescador guardava os peixes na traseira do barco e passava o dia na água. Estes pequenos barcos estão perfeitamente adaptados para irem com as ondas e permitiam aos pescadores de há milhares de anos fazer uma colheita no mar. O mais divertido é voltar para dentro. Em vez de passar por cima de uma onda, temos de ir com ela. Ao longo da costa, há comunidades pescatórias. E ao longo da costa, arqueólogos estão a encontrar as ruínas de civilizações como Caral, que exploravam o mar. A partir destas raízes, a origem de Chavin e de toda a civilização andina está a tornar-se mais clara. Na costa, a 130 km de Caral, Guilherme mostra-me um local ainda mais antigo, Las Aldas. Também aqui vejo semelhanças com Chavin. Aqui é a praça circular que vi noutros locais. Exato, e esta é muito complexa. E parece não ter sido escavada. É verdade, foi pouco escavada há cerca de 40 anos. Só fizeram alguns cortes para tirar amostras. Exato. Há provas de uma relação entre Chavin e Las Aldas. Usavam-se lá alucinogénios? Juntavam-se multidões na praça circular para rituais em massa? A resposta é simplesmente ainda não sabemos. E isto é de fogueiras que aqui se fizeram. É de cozinhar. Era a cozinha? Foi, durante milhares de anos. E isto está à espera de alguém o explorar. Como arqueólogo não se sente tentado? Até sinto crescer uma água na boca. Aqui ainda há muito por descobrir. Quem sabe que segredos se escondem na areia? Por fim, chegamos ao cimo do complexo do templo. De um lado, uma falésia desce dezenas de metros até ao mar. E do outro, o enorme edifício entra quase 800 metros no deserto. Criar uma estrutura assim exigiu uma civilização sofisticada. Guilherme diz-me que a imagem que começa a surgir relaciona estreitamente estas ruínas com Chavin. Isto confirma a nova hipótese, as novas ideias sobre a origem de Chavin. Lembremos-nos de que Telho pensava que Chavin era onde tinha nascido a civilização andina e que a origem desta não era a selva. Atualmente, as hipóteses são muito diferentes. Pensamos que a civilização andina cresceu graças ao mar. Como tinham a fonte de alimento aqui na costa, isso permitiu à civilização crescer a ponto de poder construir isto? Graças à grande riqueza do mar peruano, essa civilização mudou-se da costa para as terras altas. A partir destas povoações junto ao Pacífico e alimentada por uma economia marítima única, a civilização espalhou-se para o interior, acabando por alcançar Chavin. Mas subsiste uma pergunta. Chavin importou as suas técnicas de controlo mental de Las Aldas e Caral? Ou elas foram criadas nas montanhas? Não sabemos ao certo. As respostas talvez ainda estejam no interior das pirâmides de Caral, debaixo das areias de Las Aldas, ou talvez escondidas no código do misterioso obelisco de Chavin. Versão portuguesa, via satélite.